Oi, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tiazinha está bem, mas tiazinha está morrendo de saudade de vocês. Tiazinha está doido para dar um abraço em vocês, um beijo, mas a gente não pode, não é? Mas, se Deus quiser, essa pandemia vai passar, a gente vai estar todos juntos, se abraçando, se beijando. Fizeram suas atividades? Já lavaram as suas mãozinhas antes de pegar os seus livros, seus cadernos, seus lápis? Lave bastante as mãos, use álcool em gel. A dica do dia de hoje que tiazinha vai falar. Vamos estudar os números. Lembrando que tiazinha vai contar uma história para vocês sobre os números que queria ser mais. Então, daqui a pouquinho, tiazinha volta para contar essa história para vocês. E a aula de ontem, que foi português, que a gente falou sobre sílabas e as classificações. Já fizeram a sua tarefa? Espero que sim. Então, vai lá no Instagram e marca lá e posta as tuas atividades, que tiazinha quer ver, tá? Te aguardo, tá? Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tiazinha veio contar uma historinha para vocês sobre os números. Então, tá aqui o número que queria ser mais. A autora é Aldeci Melo e o ilustrador é Rafael Silva. Vamos lá. Andava triste, solitário, sem querer brincar com seus irmãos. Achava que não tinha nenhum valor. Assim era o número 0. Ele estava sempre reclamando porque ele não tinha valor. Não queria brincar com os irmãos, nem nada. Então, a mamãe percebeu que o número 0 estava muito triste. Então, a mamãe numeração chamou o número 0 para conversar. Então, ele falou para a mamãe que estava muito triste e que ele não tinha valor de nada diante dos irmãos. A mamãe numeração chamou o seu filho e explicou que ele tinha também valor. Logo ele explicou que não tinha valor, principalmente quando vinha na frente dos irmãos. Então, ele sempre vinha na frente 01, 02, 03, então ele achava que não tinha valor. Então, a mamãe numeração, explicou a ele que quando os irmãos dele crescessem, ele passaria a ficar atrás do irmão. Então, ele ia estar sempre acompanhando e ele ia ter mais valor. Então, por isso, ele ficou bastante contente, não é? E começou a dançar, né? O número 0, abraçar os irmãos e saiu correndo e cantando, muito feliz com seus irmãos. Então, a historinha de hoje, ele fala que o 0, ele pensava que não tinha valor, mas o 0 tem valor. Porque ele estava sempre na frente. Aí, quando os irmãos cresceram, que são o 10, o 20, o 30, o 40, então, ele começou a crescer e dar valor aos irmãos e a ele. Então, essa foi a historinha de o número que queria ser mais. Tchau, gente. Até a próxima. Olá, meus amores. Hoje a aula vai ser de matemática e vamos falar dos números ordinais e ordem crescente e decrescente. Mas agora eu vou falar dos números ordinais. Os números ordinais representam
a posição e a ordem. Para escrever os números ordinais, usamos o símbolo, que ele pode estar no masculino ou no feminino. Como assim, tiazinha? Vou mostrar o símbolo e vou dar o exemplo de cada um. Quando tivermos a letra O e o tracinho, ele está no masculino. E quando tiver a letra A e o tracinho, ele está no feminino. Vou dar um exemplo do masculino e do feminino, que usamos esses dois símbolos. João ganhou a corrida em primeiro lugar. Primeiro. Então, eu usei o sinal masculino. E no feminino? Mariana sentou na terceira cadeira. Terceira, então eu usei terceira, o A e o tracinho. Então, eu usei o símbolo feminino. Podemos também organizar os números em dia da semana. Os dias da semana. Quais são os dias da semana? Qual é o primeiro dia da semana? Qual é? Segunda? Não. O primeiro dia da semana é o domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, primeiro, o domingo é o primeiro dia da semana. E o segundo dia? O segundo dia é a segunda. Então, segunda é o segundo dia. E o terceiro dia da semana? O terceiro dia da semana é a terça, terça-feira. Terça. Terceiro dia. O quarto dia da semana? A quarta-feira. Muito bem. Quarta é o quarto dia. E o quinto dia da semana? Qual é o quinto dia da semana? A quinta-feira. Quinta. Então, quinto dia. E o sexto dia? É a sexta-feira. Sexta. Então, é o sexto dia. E o sétimo dia é o sábado. O sábado é o sétimo dia. Então, também no dia da semana, a gente também pode usar os números ordinais. Vou dar um exemplo aqui de uma pista de corrida que tiazinha fez. Não está lá bonitinho, mas vocês vão aprender. Temos aqui a pista de corrida e eu quero saber de vocês, qual foi o carro que chegou? Foi o carro verde. Então, o carro verde foi que ganhou a corrida. Então, tiazinha fez um pódio e eu quero que vocês me digam qual foi o carro que ganhou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, vamos lá. Qual é a cor do carro que ficou em terceiro lugar? Olhem e me digam. Vou esperar 3 segundinhos. 3, 2, 1. Muito bem, o carro marrom. O carro marrom foi que ganhou em terceiro lugar. E qual foi o carro, a cor do carro que ganhou em primeiro lugar? Qual? Foi o verde, o carro verde. O carro verde foi que ganhou em primeiro lugar. Muito bem. O carro verde foi que ganhou em primeiro lugar. E o segundo lugar, qual foi a cor do carro? Qual?
O amarelo. Muito bem. O amarelo foi que ganhou em segundo lugar. Também podemos usar os números ordinais como a gente lê os números ordinais. Então, tia vai colocar aqui no quadro como se lê os números ordinais, de 1 a 10. Eu vou colocar para vocês, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, primeiro, como é que eu vou escrever? Como é que eu vou ler esse número e escrever? Primeiro. Depois vem o segundo. Aqui é como se lê o número. Depois vem o terceiro. Depois vem o quarto. Olha como a tia está escrevendo, tá? Como se lê o número. Quarto. Depois, o quinto. Depois vem o sexto. Depois vem o sétimo. Depois vem o oitavo. Depois vem o nono. Depois vem o décimo. Então, tia colocou os números ordinais e escreveu como se lê o número. Ok? Então, também podemos usar os números ordinais em fila de banco, como todo mundo, um fica atrás do outro, então, primeiro, segundo, terceiro. Então, os números ordinais, ele representa a posição e a ordem, ok? Vamos agora falar da ordem crescente e decrescente. A ordem crescente, os elementos estão organizados em crescente e decrescente. Então, coloquei aqui os números de 0 a 10 e vou colocar em ordem crescente e em ordem decrescente na escadinha. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, de 0 a 10, eu coloquei esses números para a gente trabalhar aqui a ordem crescente e decrescente. Então, vou começar a fazer a ordem crescente. A ordem crescente. O que é uma ordem crescente? A ordem crescente é do menor para o maior. E a ordem decrescente é do maior para o menor. Então, vou colocar aqui, vou trabalhar primeiro a ordem crescente, do menor para o maior. Vamos lá? Então, vou começar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu aqui trabalhei a ordem crescente. Lembra que eu falei a vocês? Ordem crescente é do menor para o maior. Agora a gente vai trabalhar a ordem decrescente, do maior para o menor. Não vou colocar mais o 10 porque o 10 já está aqui. Eu só vou colocar o resto dos outros números. Então, vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então,
aqui está a ordem decrescente. A ordem decrescente é a ordem do maior para o menor. Não esqueçam. E a ordem crescente é do menor para o maior. Então, pega lá o teu livro, na página, o livro de matemática, na página 24, lá tem umas atividades, né, que vocês vão fazer, da página 24, que fala dos números ordinais, da ordem crescente e decrescente, e os números ordinais. Da página 24 até a página 26, vocês vão fazer atividades. Agora a tiazinha vai fazer uma pergunta para vocês. Os números ordinais representam o quê? Vamos lá? A tiazinha vai dar 3 segundinhos para vocês responder a tiazinha. 3, 2, 1. Ele representa, os números ordinais representam a posição e a ordem. Onde a gente pode usar os números ordinais? Quem lembra que a tia falou? Os números ordinais podem ser representados em corridas, não é? Quem ganha em primeiro, segundo, terceiro lugar. Numa competição de natação, quem chega em primeiro, segundo e terceiro lugar. Em fila de banco, não é? Também temos nos dias da semana. Lembra que a tia falou qual é o primeiro dia da semana? Aí, domingo. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Também podemos, como se lê os números? A tia falou como a gente se ler os números em ordinais. Ler e escrever. Então, a tiazinha colocou ali e mostrou a vocês primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Agora a tiazinha também está falando sobre os números da ordem crescente e decrescente. Tiazinha falou agora que a ordem crescente é do menor para o maior, não é? Do pequenininho ao grande. E a ordem decrescente? A ordem decrescente é do maior para o menor. A gente vai descendo, como a tia falou aqui, ó. A ordem crescente vai subir na escada, ele está crescendo. E a ordem decrescente, a gente vai descendo a escada, que é do maior para o menor. Agora a tiazinha vai passar, vai dar uma pausazinha de 5 minutinhos, que a tiazinha vai fazer umas continhas, vai responder umas continhas com vocês, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá? Vamos fazer uma continha de multiplicação de 2 números. Lembra que a tiazinha falou para a gente resolver essa continha? A gente tem 2 formas de responder ela. Ou a gente pode responder assim, um número de cada vez, ou pegar a parcela daqui de cima e multiplicar ela. Certo? Então, tiazinha vai fazer desse jeito e vou explicar a outra maneira também mais fácil para vocês conseguirem fazer uma continha de multiplicação de 2 números. Então, vamos lá. 5 vezes 6, 30. Vai 3. Primeiro eu vou multiplicar o número 5. E vou colocar as parcelas dele aqui embaixo. 5 vezes 4, 20. 20 com 3, 23. Vai 2.
5 vezes 2, 10. Com mais 2 que subiu aqui, 12. Vai 1. 5 vezes 3, 15. E 1 que subiu, 16. Então, eu já resolvi a minha primeira parcela, que foi da multiplicação por 5. Agora, eu vou multiplicar o segundo número, que é o 3, e vou colocar a outra parcela, a segunda parcela, embaixo. Lembrando que eu não vou colocar, quando eu multiplicar 3 vezes 6, não vou colocar no número 0. Não, eu vou colocar no segundo número. Aqui no 0 eu vou colocar o sinal de mais. Então, vamos lá. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 4, 12. E 1, 13. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1 que subiu, 7. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Agora, eu vou somar as minhas duas parcelas. Então, 0 mais 0, 0. 8 mais 3, 11. Boto 1 e sobe 1 aqui, ó, em cima do 2. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 7, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 9, 11. Então, o meu resultado está aqui. Mas eu posso me confundir e errar. Como é que eu posso fazer essa continha de 2 números? Ah, tia, eu não sei fazer essa continha de 2 números. Tiazinha vai ensinar um método bem legal, mais rápido e menos complicado para vocês. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parcela aqui e vou colocar aqui, 32, 46. E vou multiplicar o primeiro número, 5. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer a minha multiplicação. E vou colocar o resultado aqui, que está aqui. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 4, 23, 23, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 5 vezes, vai 1. 3, 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Então, aqui eu já resolvi a minha primeira parcela. Agora eu vou responder a segunda, que é o número 3. Vou colocar aqui, ó, 32, 46 e vou multiplicar por 3. Então, vamos lá. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. 3 vezes 2, 13, vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. E 3 vezes 3, 9. Então, eu vou pegar, juntar a minha primeira parcela, que foi multiplicação por 5, e vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui. Depois, eu vou pegar a terceira, que foi multiplicação, que eu multipliquei por 3, e vou colocar ela aqui, ó. Lembrando que não vou colocar o número no primeiro número, só vou colocar a segunda parcela no segundo número. Embaixo do primeiro número eu vou botar o sinal de mais, porque eu vou somar a parcela, ok? Então, tentem lá no seu caderno, pega lá o caderno, tiazinha vai deixar umas continhas de multiplicação de 2 números e vocês vão fazer essas continhas, ok? Então, aqui está a continha, tá? Uma tarefinha para vocês fazerem em casa.
Veja o exemplo que tiazinha fez, ok? E faça essas duas continhas que na próxima aula tiazinha quer ver, tá? Olá, meus amores! Tiazinha está morrendo de saudade de vocês. Muita e muita, muita, muita saudade de vocês. Tiazinha está doido para abraçar vocês, para beijar vocês. Eu sei que também vocês querem, estão morrendo de saudade também de querer abraçar e beijar a tiazinha. Não é? Então, acho que vocês estão fazendo a tarefa, não é? Fazendo suas atividades que a tiazinha está passando, tá? Hoje é 15 de maio de 2020. Tiazinha vai dar uma dica do dia. Seja um aluno esperto. A aula de ontem foi de matemática e falamos dos números ordinais e ordem crescente e decrescente. A aula de tiazinha vai passar um vídeo falando sobre a escola. Então aguarde um minutinho e daqui a pouco a gente volta, tá?